como armazenar, se você está armazenando na sua casa, num local seguro, o local que não vai ter menos chance, né, de ser atingido por água, fogo, né, qualquer intempérie que possa acontecer. Então esse é um ponto de reflexão pessoal, porque não tem uma resposta única para isso. Ao mesmo tempo, tem gente que enterra a seed. Eu já vi uma história de alguém que cavou um buraco, enterrou a seed e botou uma pedra em cima. Difícil acesso. Se você precisar sair correndo e pegar a sua seed, você não vai conseguir ter tempo para isso, né? Então, é um processo de introspecção pessoal. Então, botar num local seguro e num material seguro. E a gente tá falando de papel, né? Carol, acho que antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, acho legal a gente explicar por que a gente está falando assim de salvar a hardware e salvar a seed, né? Primeiro, o que é a seed? Boa. A seed, então, ela é um código que ela é convertida em uma frase, ou seja, ela vira uma seed phrase. E essa frase, que na verdade é um monte de 01010101, mas é difícil da gente decorar isso, as carteiras convertem numa lista de palavras. E essa lista ela pode ter 12, 18 ou 24 palavras. E essas palavras são as seed phrases. São as palavras de recuperação, que quando você insere elas na hora de recuperar uma carteira, vamos supor, seu dispositivo quebrou, molhou, foi atropelado, queimou, não sei, aconteceu qualquer coisa com a sua carteira ou seu dispositivo físico, aquelas palavras você consegue acessar de novo o seu saldo, porque o Bitcoin não fica dentro do dispositivo, né? O Bitcoin, ele é um recurso que está na blockchain, ele só vai de um endereço para outro, é uma informação que vai de um endereço a outro na rede Bitcoin, nos registros da rede Bitcoin. Então, o dispositivo, ele é uma forma de salvar essas chaves, de guardar bem essas chaves, fora da internet, fora de um dispositivo que está o tempo todo conectado. Então, ele é uma forma mais segura de você armazenar os seus Bitcoin. E você pode recuperar só com uma sequência de informações, que são essas palavras. Então, por isso que é muito mais importante você guardar bem as palavras do que o dispositivo físico. Mas com as palavras... com o dispositivo, a pessoa também consegue ter acesso aos saldos. Também consegue, mas se o dispositivo quebrar ou molhar... Aí ferrou. Se perdeu o dispositivo, tem muita gente na internet dizendo assim, os aparelhos eletrônicos, eles sobrevivem, é só você deixar secar bem e ele pode voltar a funcionar, a probabilidade é grande de voltar a funcionar. Mas a gente está falando de uma enchente com muita correnteza, então pode ter danificado, né, a hardware, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então, nesse caso, com a seed, você consegue recuperar em outra carteira. E não precisa ser uma hardware, pode ser uma hot wallet, uma carteira no celular, no computador, pelo menos provisoriamente, para você ter acesso, né? Ou enviar para outro endereço, e aí você consegue, enfim, gerenciar o seu saldo e não perder o acesso a ele. Por isso que as palavras são muito mais importantes, porque você recupera em qualquer carteira, porque você permite que qualquer carteira tenha acesso ao seu endereço onde o seu saldo está. Então, por isso que as palavras são super importantes. E é por isso que a gente está falando, a gente tá falando que existem várias formas de você armazenar, né? Você pode ter o seu saldo no endereço single sig, ou seja, com uma única lista de palavras, ou você pode ter várias listas de palavras. E é por isso que armazenamento e refletir sobre armazenamento é super importante. Geralmente, quem começa no Bitcoin faz um endereço único, né? Com uma lista de palavras. E essa única lista de palavras, ela vai ser o maior fator de risco, porque você tem que cuidar bem dela. E as pessoas podem achar que isso é ruim, né? Armazenar bitcoins só com uma lista de palavras, mas é justamente essas palavras que dão soberania, que fazem com que ninguém consiga roubar, confiscar ou meter a mão no seu saldo em Bitcoin. E isso traz autorresponsabilidade. E por isso que é tão importante esse papo, porque quando você é soberano e você tem autorresponsabilidade sobre o seu saldo, você que tem que antever tudo que pode acontecer. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto agora, porque isso é autogestão, isso é autorresponsabilidade, que é o que Bitcoin traz. Ninguém vai recuperar o saldo para você, só você. Então, por isso que antever qualquer questão que possa acontecer com o seu Bitcoin é super importante. Quer comentar alguma coisa? Sim, geralmente, quando uma pessoa compra uma carteira hardware, ela vem com um papelzinho, tá? Eu vou só mostrar aqui, mas ela vem com um papelzinho, tá? Para escrever as 12 ou 24 palavras nesse papel. Vocês estão aqui, claro, quem está nos escutando não vai ver, né? Mas quem está vendo pelo YouTube vai ter condições de entender do que eu estou mostrando aqui. Esse papel, ele é um papelzinho assim plastificado, um papel couché brilho assim, mas isso aqui, gente, numa água se desmancha em 3, 2, 1. E aí, essa é uma coisa bem questionável, né, Carol? Principalmente vendo essa situação acontecer,
as pessoas não imaginavam que a água ia entrar dentro da casa delas, muitas não imaginavam que tudo isso ia rolar. E aí a gente está falando de um papelzinho que se desmancha facilmente na água. Como resolver essa questão da CID anotada num papel? Existem outros recursos para isso, né, Carol? Não precisa anotar somente no papel. Aliás, sim, eu acho até que as carteiras deveriam mudar esse sistema. Eu não acho. Eu não acho. Sabe por quê? Você não acha? Não, porque, na verdade, é a pessoa que tem que refletir. Pensa só. Esquece a situação da enchente. Pensa numa situação de guerra. Teu país está em guerra e tu quer sair, tu não consegue levar tua casa, tu não consegue levar barra de ouro, tu não consegue levar ações, tu não consegue levar recursos fiat para onde quer que tu vá. Com o Bitcoin, com um simples pedaço de papel, tu consegue levar toda a tua riqueza, entendeu? Então, nem precisa do papel. Se tu decora, tu não precisa então, do papel, digamos assim. Mas a maioria vai precisar do papel, entende? Sim. Até porque vai que eu bato a cabeça, esqueço, entende? Então, assim, o papel não é o problema. A questão é a pessoa antever o que vai acontecer. Por exemplo, não tô numa situação de risco agora. Ok, vou ter numa placa de metal. Existem várias placas de metal para você gravar que resistem a fogo, à inundação, à ferrugem, ao tempo. Então, existe esse recurso para você deixar paradinho na sua casa e sobreviver a intempéries, tá? Esse é um ponto. E são vários, tá? Não é só a placa de metal, não é a resolução de tudo. Então, esse é um ponto. Resiste a fogo, resiste a água. Mas se você precisa pegar um avião às pressas e sair do país, você vai usar o papelzinho. Você não vai levar a placa de metal, porque você vai passar no raio-x, e aí vão pegar o seu Bitcoin, vão pegar a sua CID, entendeu? Não, então, por isso... Tá, mas é que eu quero proteger o pedaço de papel. Eu quero dizer, o papel não é o problema. A questão é, a pessoa tem que entender os recursos que ela tem. E aí vem, ok, placa de metal. Outra questão, tá? Multisig. É um outro recurso que a pessoa pode ter. Mas vai lá, tu quer comentar, tá se coçando para comentar. Não, eu quero comentar que eu refleti bastante sobre isso e estava pensando que vem sempre esse papel, esse cardzinho em papel, dentro das carteiras. Uhum. Talvez esse papel ele deveria ser repensado como algo, talvez um metal, para ser o primeiro backup. O papel pode ser um segundo backup, não o papel o primeiro backup, tu entende? Talvez uma coisa um pouco mais segura, mais resistente, com uma primeira alternativa. Mas isso é decisão pessoal. Eu ainda não concordo, porque eu acho que isso é decisão pessoal, porque agora vai para outra situação. Muita gente, às vezes, é a primeira carteira, a primeira CID, erra na hora de anotar as palavras, aí escreve de novo em outro papel, sabe? Se a primeira vez que a pessoa vai escrever uma CID já vai direto pro metal, a chance dela anotar errado ou não conseguir registrar de forma correta, eu acho que é um fator de risco ainda maior. Então, é pessoal a decisão, entende? Quando a pessoa se sentir pronta, ela vai lá e compra uma Metal Wallet, por exemplo. Eu já não acho eu não acho que é pessoal, uma vez que as próprias carteiras, elas mandam o papel, então não é pessoal. As carteiras estão incentivando que as pessoas escrevam no papel e não no metal. Talvez inserir junto nas carteiras o metal, uma Metal Wallet, junto, sabe? Não sei. Eu refleti bastante sobre isso, porque a gente está vendo várias, não é? Assim, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem vários lugares acontecendo enchentes, né? Acontecem praticamente enchentes e deslizamentos de terra. Isso aconteceu em São Paulo, isso foi uma preocupação dos nossos alunos, inclusive, quando aconteceu em São Paulo, isso ano passado, nos perguntaram como se proteger, como proteger a CID. Então, assim, pensando nisso, eu não acho que seja uma decisão somente pessoal. Eu acho que as carteiras, as hardwares, deveriam também estimular uma outra forma, mais ainda, um outro tipo de backup, não só no papel, mas também no metal. Mas eu acho que elas estimulam. A gente vê isso, por exemplo, Cold Card, tem vários mecanismos. Só que o que tu tá trazendo tu gostaria que viesse já uma Metal Wallet junto com a carteira. Isso Sim. encarece o produto. Porque tem que ser um metal feito de fórmulas XYZ que sobreviva a intempéries, entende? Então acaba encarecendo.